Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa questão caiu na prova para alguns, principalmente na prova online. Ela gerou muita discussão aqui, principalmente nos grupos, né, da turma de 2023, da disciplina de matemática básica. E assim, eu confesso que nesse quesito aqui eu sou só um aprendiz, tá? Na prova e na minha resolução eu coloquei aquilo que eu entendi, que não necessariamente é o correto. A banca, a Univesp, teve um posicionamento diferente daquele que eu tinha pensado, por isso eu acabei errando essa questão. Mas surgiu uma outra possibilidade, né, nas discussões, que talvez torne essa questão nula, por simples fato dela não estar bem formulada, tá? Então não é nem que ela está certa, nem que ela está errada, muito pelo contrário. A questão mais é em relação à formulação. Vamos lá. A questão era o seguinte: você tinha 3 assertivas, e nessas 3 assertivas depois você tinha que considerar quais delas eram corretas, quais eram verdadeiras e quais não eram verdadeiras, né? Aí você tinha que assinalar que a alternativa correta que corresponde a isso, né? A alternativa apenas a 1 e a 3 são verdadeiras, a B todas são verdadeiras, a C, a 3 é verdadeira, a D 2 e 3 são verdadeiras e a E apenas a 2 é verdadeira. Então, aí no meu entendimento foi o seguinte: a 2 e a 3 são fáceis de se verificar que são verdadeiras, tá? Por quê? O que significa essa nomenclatura aqui, esses símbolos, né? Como eu já coloquei no meu vídeo, não vou me alongar muito, né? Já está no meu vídeo anterior aí, a resolução da prova inteira, e inclusive dessa questão. Mas basicamente a 2 aqui diz que existe x tal que x é maior do que 5. Considerando, né, o proposto na questão, sim, concorda que independente do valor do x, você não precisa saber qual é o valor de x, mas você sabe que existe x maior do que 5. Acabou, é isso. Então, nessa questão aqui, você nem precisa saber qual é o valor de x, basta saber que existe, que essa afirmação ela é verdadeira, que existe x tal que x é maior do que 5. A terceira também, ela é ser considerada verdadeira, porque aqui diz que esse A de cabeça para baixo significa para todo x vezes 0 igual a 0. O que significa isso? Qualquer seja o valor de x, se x valer 1, se x valer 10, se x valer 55, se x valer menos 100, se x valer 1/3, não importa o valor de x, qualquer valor de x vezes 0 é 0. Então acabou, isso aqui tá certo, tá certo. A grande polêmica está na primeira assertiva. Eu havia considerado ela também como verdadeira. A minha resposta na prova foi que as 3, que todas são verdadeiras. Essa foi a minha resposta. A Univesp considerou que apenas a 2 e 3 são verdadeiras. Então a Univesp desconsidera essa como verdadeira. Primeiro, por que eu considerei como verdadeira? Confesso que eu não usei muito de base matemático, científico, mas ver foi mais um feeling meu mesmo aqui. Eu olhei isso aqui, dá para saber o valor de x? Tá. Resolvendo a equação é possível saber o valor de x, né? Fica fácil. Então, na minha concepção, se eu sei qual é o valor de x só com as informações dadas aqui na assertiva e o x pertence, até pegar aqui corretamente como que era a questão, considerando o x um elemento dos números inteiros, tá? Então, é isso aí mesmo. Considerando um elemento dos números inteiros, ou seja, o resultado dessa equação vai resultar um número inteiro? Vai. Então existe. Então, para mim é verdadeira. Para mim era verdadeira. Para resolver essa equação aqui é simples. Fica x igual a 6 menos 2, né? Passando esse 2 que está aqui para cá.
subtraindo, ele está aqui somando, ele passa subtraindo, x ficaria 4. 4 pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence. Então, na minha interpretação, sim, essa assertiva era verdadeira. No entanto, vendo os argumentos do pessoal lá no grupo, né, nós temos duas outras situações. A primeira situação é seguir o que a Univesp diz aqui, né, que considera que essa sentença ela não é verdadeira e nem falsa, ou seja, ela não é verdadeira, não seria nem verdadeira e nem falsa. Sendo essa sentença não sendo possível saber se ela não é nem verdadeira nem falsa, ela é uma sentença aberta. Então, se ela é aberta, então ela seria considerada incorreta. Tá? Então isso foi a consideração da Univesp. Aí os argumentos mais consistentes que eu vi em favor disso, que um dos colegas nosso postou lá no grupo, é que como nós não sabemos o valor de x, não temos como saber se de fato o resultado vai ser um número pertencente ao número dos conjuntos inteiros, né? Digamos que, por exemplo, se eu disser que x, se eu atribuir um valor a x, por exemplo, deixa eu pensar aqui, por exemplo, se eu atribuir o valor 5 ao valor de x, ficaria, por exemplo, eu substituo aqui na equação 5 mais 2 é igual a 6? Não. Isso aqui estaria errado. Então, como nós não sabemos o valor de x, a sentença é aberta. Isso aqui só é verdade se x for 4. A gente sabe disso. Essa equação ela só é verdade se x for 4. Porque a gente sabe que 4 mais 2 é igual a 6. Só que em nenhum momento na assertiva se afirma que o x é 4. Se não fala, ou seja, se eu tenho uma condição que para ser verdadeira precisa ser 4 e em nenhum momento fala que x é 4, então a sentença ela seria aberta. Certo? Esse é o argumento em favor aqui do que foi colocado no gabarito em favor à Univesp. Mas nós temos um outro ponto de vista que também deve ser considerado e eu achei até pertinente no meu ponto de vista, tá? É o seguinte. Então, o argumento é esse. É mais em relação à formulação da questão. Como o que é pedido claramente aqui, assinale a alternativa correta, e das alternativas eu preciso saber se quais são verdadeiras, certo? Quais são verdadeiras. Se algo é verdadeiro, o oposto de verdadeiro é o quê? O oposto de verdadeiro é falso, certo? Entretanto, se como a própria banca afirmou que essa primeira questão estaria errada por não ser verdadeira, por ela ser aberta, então nós temos uma terceira hipótese aí. Então, quando na verdade o correto seria apenas dois lados, ou verdadeiro ou falso, né? Porque a questão aqui seria binária, ou é verdadeira, se ela não for verdadeira, seria falsa. Só que no jogo aqui apareceu aqui um intruso aqui, que é aberta. Como o próprio gabarito diz aqui. A sentença não é verdadeira nem falsa, porque é aberta. Ora, mas em que momento isso aqui foi considerado, ter essa terceira hipótese aqui de ser aberta? Entende o que quer dizer? Então, nesse caso, a questão ela está mal formulada. Talvez a melhor maneira de se escrever ou se fazer esse enunciado seria da seguinte forma, talvez. Vou dar um palpite aqui. Sim, talvez seria, ao invés de apenas a 2 e a 3 são verdadeiras, talvez falar que a 1
é aberta. Ou não é possível saber se ela é verdadeira, nem falsa, porque ela é aberta. Então esse é o argumento. Confesso que eu fico ainda com dúvidas. Eu não sou especialista. Nós tínhamos pessoas mais qualificadas lá na discussão, que estavam falando do assunto, né? E rolou essa dúvida. Então você tinha pessoas que estavam em favor do que foi colocado pela Univesp, né? Que ela não é verdadeira porque ela não é verdadeira nem falsa. Mas também pessoas que assim tinham o seguinte argumento, que essa questão deve ser anulada porque se não tem como eu saber se ela não é verdadeira nem falsa, então isso aqui inviabilizaria essa questão, tá? Então é isso que foi colocado. Eu não sei se qual dos dois lados está certo. A gente sabe que apesar de ser uma ciência exata, dependendo da forma como você descreve a questão, muda totalmente o entendimento, né? Então o que vocês acham aí? Queria saber quem é time Univesp, ou seja, quem é time de acatar aquilo que a Univesp colocou aqui no gabarito, ou quem é a favor de solicitar um recurso ou uma anulação dessa questão pelo fato dela estar formulada de uma maneira que não é possível se afirmar se essa assertiva é verdadeira ou falsa pelo simples fato dela ser aberta. Beleza? Então é só isso aí que eu queria colocar. Eu não vou entrar com um pedido de anulação não, porque para mim não vai fazer diferença, tá? Importante que a gente aprendeu bastante com essa discussão. Beleza? É isso aí.